Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom tudo. Vocês não têm ideia onde vocês estão hoje. Em vez de estar num café, vocês estão numa biblioteca. E essa é uma biblioteca moscovita. Estamos em Moscou, caneca. Esse aqui é dos meus amigos do outro lado da rua. É muito legal. É um honey almond latte. Uma maravilha, e sempre que eu venho aqui, eu paro no outro lado da rua, eles já me conhecem e eu compro esse café. Bom, essa é uma introdução leve, porque o nosso café hoje é extremamente importante. É o nosso primeiro café de Moscou. Então, os primeiros foram da Tailândia, depois de Paris, agora estamos em Moscou. E o que nós vamos conversar hoje é particularmente importante porque a maior parte são informações exclusivas de todas as reuniões que eu tive desde que eu cheguei aqui. Eu estou aqui há um pouco mais de uma semana e eu tive algumas reuniões absolutamente extraordinárias pelo espectro inteiro, diplomático, político, de ortodoxia cristã, cultura e várias dessas reuniões, claro, especialmente um jantar e um meeting que durou uma boa parte do dia, fechadas, e eu não vou publicar nada a respeito por um bom tempo, e muitas dessas informações são, digamos, não secretas, mas discutidas no que a gente chama de Chatham House Rules, as regras de Chatham House, britânicas, onde tudo que é conversado dentro, você não pode fazer uma atribuição direta, não há nomes, mas você pode conversar sobre o conteúdo, que é o que a gente vai fazer aqui hoje. É como se hoje a gente tivesse uma reunião mais ou menos secreta para falar de coisas muito importantes que são discutidas en petit comité, digamos. Então, primeiro gole antes de começar a nossa conversa. E agora, a gente pode tratar das coisas sérias. Bom, eu vou usar um pouco das minhas notas hoje, porque eu tenho que ser muito cuidadoso no que eu vou falar, especialmente digamos, na segunda metade do nosso café. Eu vou começar com algo muito simples, muito direto. O que está acontecendo na Rússia hoje? Qual o estado da Rússia hoje, da maneira mais concisa possível, na economia russa, especialmente. Então, o que está acontecendo na economia russa? Que é algo que eu pude acompanhar durante esses, digamos, 7, 8, 9 dias que eu estou aqui em detalhes e circulando muito por uma boa parte de Moscou. Bom, tem um boom de manufaturas na Rússia, que é algo absolutamente extraordinário. Esse boom econômico está ligado ao fato de que o país está numa economia de guerra não declarada, mas é, digamos, uma semi-economia de guerra, onde o drive industrial é enorme, o país está mobilizado para ter todos os recursos fundamentais para resolver, basicamente, a guerra por procuração dos Estados Unidos contra a Rússia, contra a Europa, no terreno da Ucrânia, que muitos de nós chamamos de país 404. E os frutos dessa mobilização industrial a gente está vendo agora. Vários exemplos. Investimentos não só de russos, mas de grandes investidores do sul global na economia russa, subindo e continua subindo. Uma das razões principais é que oligarcas russos, que não podem mais, digamos, estacionar os seus enormes fundos nos bancos europeus e americanos, no sistema financeiro internacional, eles estão investindo na Rússia. Mas os investidores do sul global, turcos, chineses, cazaques, etc. Turismo, subindo o tempo todo. Os chineses começaram a viajar a partir desse último verão, especialmente,
Então tem um turismo chinês gigantesco de volta, a gente os vê em Moscou por todos os lados, muitas tours chinesas, agora é muito mais fácil para os chineses petróleo e gás, um boom generalizado também. Como muitos de vocês devem saber, a União Europeia está comprando petróleo e gás russo, mas via a Turquia, ou melhor ainda, do ponto de vista dos indianos, via a Índia, que recebe energia russa, faz um repackage, né, empacota de um outro jeito, bota um markup, ou seja, o lucro deles, e revende para os idiotas dos europeus. Absolutamente extraordinário. Os indianos estão felicíssimos com todo esse trâmite. Produtos chineses que estão mais ou menos, digamos, substituindo muitos produtos europeus e também a substituição de importações dentro da Rússia, onde você acha produtos russos de uma qualidade, em muitos casos, semelhante e tão boa quanto produtos europeus. Há divergências quanto à qualidade, quando você fala, por exemplo, com a alta classe média de Moscou. Aí alguns vão reclamar, abriu uma equivalente da Zara aqui, mas os produtos que eles vendem não são tão bons quanto os produtos originais da Zara. Então, tem divergências. Mas, por exemplo, queijos. Você vai a uma boa deli em Moscou e você compra, por exemplo, um camembert, um gruyère, feitos na Rússia, e a qualidade é quase tão boa quanto um original francês. Então, a substituição de importações está funcionando também muito bem. As previsões de economia, aí é uma coisa que, bom, FMI. É muito difícil acreditar em previsões do FMI, como vocês sabem. Em janeiro desse ano, o FMI estava dizendo que a economia russa ia encolher 2,3%. Adivinha o que o FMI está falando agora? O produto interno bruto da Rússia vai crescer 2,2% em 2023. E há projeções russas de que pode crescer a 3% esse ano. Isso é um dos números, por exemplo, que o presidente Putin tem esgrimido em algumas das suas últimas aparições públicas. O déficit do orçamento, extraordinário. Adivinha qual é o déficit do orçamento russo? 1% do produto interno bruto. Nada, praticamente. Ou seja, a Rússia paga as suas contas e a Rússia não deve dinheiro para ninguém. E a dívida interna também é praticamente nada. A aprovação do presidente Putin, extraordinária, acima de 80%. E isso vem se mantendo nos últimos meses, 78%, 79%, 80%, tem um pico de 81%, 82%, mas está em torno de 80%. Ou seja, o presidente Putin é uma unanimidade nacional. Ele pode não ser uma unanimidade, por exemplo, em Moscou e São Petersburgo, mas na Rússia inteira, você vai aos Urais, você vai do outro lado dos Urais, você vai na Sibéria, você vai no Extremo Oriente, é uma unanimidade total. Bom, isso dá o quadro para vocês de o que não só o que está acontecendo na Rússia na prática hoje, que não tem absolutamente nada a ver com tudo que é publicado na mídia tradicional ocidental, e isso inclui, evidentemente, a mídia brasileira, que nem me dou ao trabalho de ver, porque é irrelevante, mas é o que sai, por exemplo, nos jornais europeus, o que sai no Washington Post, etc. e tal. Os dados reais, e que você pode comprovar estando aqui, contam a verdadeira história. Bom, isso é, digamos, seria uma espécie de introdução para a nossa conversa, onde nós vamos entrar em assuntos bem mais delicados, mas eu posso pelo menos dar uma ideia para vocês todos de o que está sendo discutido, especialmente quando a gente está chegando à data-chave, que é 1º de janeiro
de 2024, que é o início do que seria BRICS 11, sob a presidência russa, mas vai ser BRICS 10. Como muitos de vocês já sabem, a Argentina já está... O novo governo do senhor Serra Elétrica está promovendo que a Argentina não vai entrar nos BRICS expandidos. Inclusive, eles já acharam uma desculpa oficial para isso. Isso é algo que a gente vai abordar em um outro Pepe Café. Muito importante. Eu tive uma discussão muito importante com 3 personagens do top da finança russa que têm já elaborado um dossiê que já chegou às mais altas instâncias, está chegando ao primeiro-ministro, inclusive, já foi aprovado academicamente, que é um mecanismo para escapar do dólar em termos de comércio bilateral e internacional. Isso vai ser um desenvolvimento importantíssimo para esse próximo ano. Isso é para dizer para vocês que o único país que está chegando, em termos práticos, a uma discussão aprofundada de como escapar do dólar, em termos práticos, para grandes corporações, para pequenos business, etc., é aqui na Rússia. O máximo que eu posso dizer para vocês é que eles estão ligados à União Econômica Euroasiática, embora não façam parte diretamente da União Econômica Euroasiática. São economistas e especialistas financeiros russos independentes. Isso pode gerar, nesse ano que vem da presidência russa, é o que a gente chama de game changer. Virar o tabuleiro em termos de comércio internacional, assumindo que esse projeto seja, digamos, patrocinado oficialmente pelo governo russo, vendido dentro dos BRICS, vendido dentro da União Econômica Euroasiática, da Organização de Cooperação de Xangai, de todas essas organizações multilaterais, e vai ser adotado por muitos dos parceiros euroasiáticos e pode extravasar, entre outros, para a África e América Latina. Isso é importante para vocês terem claro de que isso já está sendo discutido, está chegando já lá em cima, né? O outro assunto, que é o mais delicado de todos, é geopolítica. Então, um desses encontros, que justamente cai dentro dessas regras da Chatham House Rules, sem dar nomes e sem atribuir citações a ninguém, eu posso fazer um pequeno resumo para vocês de algumas das principais coisas que nós discutimos. Talvez eu possa dizer também que foi um grupo bastante restrito e seleto, com russos e um grupo de estrangeiros, dos quais a maioria eram americanos, digamos, 2 europeus e Pepe Café também. Muito importante. Do ponto de vista diplomático, que é algo que, considerando todo o esforço diplomático que os russos têm feito desde o início da operação militar especial lançada em fevereiro do ano passado, a gente ouve de fontes diplomáticas russas que, do ponto de vista deles, a Europa é muito mais dogmática do que eles pensavam no início. Então, o exame e a constatação do diálogo diplomático que eles tinham há quase 2 anos atrás mudou completamente. E o raio-x que eles fazem desse dogmatismo e dessas posições retrógradas ou completamente subservientes da diplomacia europeia atualmente, eles dizem que isso, para ser superado, vai ser necessária uma nova geração diplomática europeia, que no momento, como a gente sabe, não está rolando e não vai rolar tão cedo. Eles, por exemplo, nos dizem que embaixadas deveriam funcionar como mediadores. O problema, por exemplo, quando eles examinam o papel da embaixada americana aqui em Moscou, a última coisa que eles são mediadores.
Eles são confrontacionistas praticamente totais. Isso é um enorme problema, porque é a desaparição da diplomacia completamente. É o unilateralismo absoluto, baseado no que os americanos chamam de ordem internacional baseada em regras, que são as regras que eles estabelecem e que mudam quando eles querem. Muito importante, a Rússia não vai iniciar uma nova rodada de diálogo diplomático. Eles já tentaram tudo o que se pode imaginar e não deu certo. Então a iniciativa vai ter que vir do Ocidente. E os russos não estão com a menor pressa de que esse debate diplomático novo comece, porque eles sabem que não há condições dentro do Ocidente atlanticista, América do Norte, Europa, de se começar a ter uma discussão entre adultos, né? E os russos mandaram várias mensagens por baixo do pano, ou semi-secretas, para os seus interlocutores no Ocidente e não houve resposta. Alguns com quem eles ainda conversam, que são, digamos, têm uma perspectiva talvez um pouco mais humanista, pelo menos, eles dizem, olha, não tem a menor chance de iniciar um diálogo sério. Então, por exemplo, detalhes como vem um imbecil da OTAN, por exemplo, como o ex-secretário-geral, o Anders Fogh of War, o Fogh da Guerra Rasmussen, o dinamarquês, e fala, nós vamos bloquear o Mar Báltico, vamos tirar a Rússia do Mar Báltico e vamos bloquear São Petersburgo. Esse idiota falando um negócio desse, ele sabe que isso é um casus belli para a Rússia, que a resposta à Rússia vai ser, pode chegar ao ponto do senhor Kim Jong mandar o seu business card para algumas latitudes europeias. Bom, isso prova mais uma vez para você de que vai ser muito difícil um diálogo e, em linguagem semidiplomática, isso é algo que pode acabar muito, muito mal. Bom, em termos de soberania, a gente teve uma discussão bastante séria sobre soberania. Esse momento unipolar que está acabando agora, que é uma definição muito boa do tipo de atitude do Ocidente como um todo, é uma hipocrisia organizada em termos soberanos. Ou seja, uma hipocrisia em termos de que você não pode acreditar em nada do que eles dizem. Eles se julgam soberanos, e no caso dos europeus ainda pior, porque eles são vassalos dos americanos, e organizados entre os dois de uma maneira atlanticista. E, claro, sempre defendendo as tais regras internacionais que eles mudam no momento que eles querem. Então, o início do que seria uma solução para o início do mundo multipolar não está à vista, infelizmente. O que a gente vê, e isso vários de nós, os convidados para essa conversa com os russos, mais ou menos a definição foi padrões negros que estão disseminados no horizonte inteiro. Não só diplomaticamente, mas na geopolítica, na geoeconomia e no que a gente poderia chamar, para cunhar um novo neologismo, uma blocalização do planeta, ou seja, um planeta dividido em blocos em choque. E os dois principais blocos hoje, como vocês já devem saber, tendo em vista nossas conversas anteriores, inclusive, a OTAN, o que eu chamo de Otanistão, que é o bloco atlanticista, guerreiro, cuja lógica interna são as guerras eternas, impingidas pelo poder hegemônico e compradas pelos vassalos europeus, e o bloco euroasiático, que é muito mais complicado do que apenas Eurásia. É uma integração euroasiática do sul, vários personagens do sul global importantes, e afroasiática, porque engloba a África, e inclusive latino-eurasiática, porque engloba vários países da América Latina, que é mais ou menos um reflexo
das novas rotas da seda chinesas se espalhando pela Eurásia, pela África e chegando a pontos da América Latina. É o conceito oficial russo de integração que se chama Grande Parceria Euroasiática, que é a política externa russa para as próximas décadas, inclusive. É o que está refletido nessas organizações multilaterais, das quais o papel mais importante o ano que vem será certamente dos BRICS. E o fato, por exemplo, que essa expansão dos BRICS, muito importante, agora está sendo solidificada, inclusive face a face. Por exemplo, nessa semana aqui em Moscou, que eu estou falando com vocês, o presidente Putin vai visitar a Arábia Saudita e os Emirados e vai receber o presidente do Irã aqui. Tudo isso junto, no intervalo de 2 dias, por exemplo. O que isso significa? É a conversa direta de um dos líderes dos BRICS expandidos com 3 dos países mais importantes entre os novos BRICS, que são 3 produtores de energia em primeiríssimo nível. O fato da expansão da OPEC Plus também, onde o Brasil vai entrar, super importante. O Brasil entrando na OPEC Plus e as discussões da OPEC Plus cada vez mais próximas, onde os 2 personagens principais são Putin e MBS da Arábia Saudita. O Brasil vai estar nesse clube como um dos grandes produtores de energia do mundo. Super importante. Isso está intrinsecamente ligado à expansão dos BRICS. Ou seja, um pequeno adendo. O fato de a Argentina se auto-excluir dos BRICS expandidos, transformando o que seria BRICS 11 em BRICS 10, é a maior facada nas costas geopolítica da história recente. Pelo menos na América Latina e em termos globais, muito duro de bater. Bom, super importante. A gente teve uma discussão muito séria sobre desinformação. Não apenas o controle da informação de um lado, mas o fato, por exemplo, que na guerra da desinformação, os russos já estão cheios de ser taxados, e qualquer coisa que eles falem, imediatamente eles são taxados de uma máquina de desinformação. Quando a desinformação vem do mundo atlanticista o tempo todo. Muito importante também, a gente teve discussões sobre não a moeda alternativa dos BRICS, isso voltando àquela discussão anterior sobre o que está sendo elaborado por esses economistas independentes. O que vai começar a partir de janeiro é um aprofundamento do que a gente chama de R5, que são as moedas dos principais BRICS até a expansão dos BRICS, Brasil, Índia, China, South Africa e Rússia, cujas moedas começam com R, todos eles, e mais transações entre eles com Rs. E mais transações a partir de janeiro dos 5 Rs com os outros que estão entrando. Foi muito evocado algo super importante em termos da reação irada e sempre no limite da demência do Império, de como a Rússia conseguiu se adaptar rapidamente às sanções. E isso, se outros países forem sancionados, inclusive se outros países dos BRICS expandidos forem sancionados, eles sempre podem olhar no espelho de como a Rússia conseguiu driblar, basicamente, praticamente todas as sanções, e você vê a União Europeia mergulhando na deindustrialização, na inflação acelerada, no desemprego acelerado e na paranoia acelerada. Você chega aqui em Moscou e é o boom em todos os setores, como a gente estava falando no começo da nossa conversa, né? Houve muita discussão super importante de fortalecimento do caráter nacional. Isso é algo que os russos podem dar, digamos, dicas diversas e práticas para vários dos BRICS e dos BRICS expandidos também, porque tudo é uma questão de soberania. Os membros dos BRICS sendo soberanos e sendo o que eu já qualifiquei numa das minhas colunas como a emergência de uma nova Nações Unidas, na prática, todos têm que ser soberanos e agir como soberanos.
E os principais soberanos são, sem dúvida nenhuma, Rússia, China e Irã. E não é por acaso nenhum que Rússia, China e Irã são qualificados pelos americanos como o novo eixo do mal. Então, o novo eixo do mal, no ano que vem, vai continuar sendo atacado ainda mais do que esse ano, mas a interação entre eles, que vai ser muito mais próximas dentro de todas essas organizações multilaterais, BRICS, Organização de Cooperação de Xangai, União Econômica Euroasiática, etc., as novas rotas da seda, etc., eles têm, a interação entre eles vai ser muito mais profícua, aprendendo lições uns dos outros, né? Algo que foi mais uma vez frisado pela diplomacia russa, e isso é algo que continua vindo praticamente todo dia dos americanos, por think tanks, por generais em pensão, por generais que ainda estão no Pentágono. Outro dia, por exemplo, o chefe do Pentágono, que basicamente é um mercador de segunda da Raytheon, Lloyd Austin, ele basicamente definiu a Rússia como inimigo. Isso é completamente absurdo. Se você faz um negócio desse, você está chamando para uma guerra, na verdade. E os russos veem a provocação, veem a debilidade absolutamente mental de um QI mais baixo do que o café na minha frente, de invocar algo como esse, e eles sabem que vai haver consequências. Se os Estados Unidos, se o Pentágono trata a Rússia como inimigo, eles estão preparando o terreno para uma confrontação. E a gente sabe que essa confrontação pode vir por um descuido, por um deslize, quase por um acaso, e não necessariamente contra a Rússia, contra a China. E aí a gente entra no dossiê China-Taiwan, que o ano que vem as provocações vão continuar, e qualquer que seja o resultado das eleições americanas no final do ano que vem, as provocações do Deep State americano em relação à China também vão continuar. Para fechar, mais ou menos, acho que está acabando o meu tempo, né? Para fechar, mais ou menos, isso é algo que tem a ver com a minha impressão pessoal de voltar nesses últimos dias, depois de... Eu saí daqui, acho que no começo de outubro, então eu fiquei fora talvez um pouco menos de 2 meses, e voltar e ter mais uma vez a mesma impressão de que a Rússia está unificada, unificada psicologicamente, cosmologicamente, inclusive, e a sociedade russa, praticamente como um todo, entendeu que o que está acontecendo agora é muito sério e é uma ameaça existencial à Federação Russa e ao ethos russo e à Rússia como um todo. É algo que é frisado muito nos discursos do presidente Putin, é algo que o ministro das Relações Exteriores, Lavrov, está sempre tocando diretamente ou tangencialmente, e é algo que você sente nos diálogos com os russos aqui em Moscou, no mais alto nível. É uma sociedade agora unificada, que entende perfeitamente o desafio enorme que tem na frente, entende perfeitamente que o plano original do Ocidente não muda, mesmo com a derrota cósmica e a humilhação cósmica do Ocidente, da OTAN, especialmente na Ucrânia, que vários de nós, analistas independentes internacionais, nós estamos cantando essa bola há meses, e está agora acontecendo em tempo real, e nos próximos meses vai ser a derrocada vai vir, e pode ser uma derrocada muito semelhante, por exemplo, a um cenário plausível, ao que aconteceu no Afeganistão, que é outro dossiê que eu acompanhei desde o início. A derrocada do Afeganistão foi uma questão de semanas. Quando os talibãs entraram em Cabul, onde eles já estavam, por sinal, já havia pelo menos 30 mil talibãs em Cabul, em células, no momento que os talibãs chegaram às portas de Cabul.
Em termos de Kiev, por exemplo, é diferente. Não há 30 mil, ou 40 mil, ou 50 mil russos dentro de Kiev. Mas há já eu diria, uma network de informantes e de operativos de alto nível já posicionados, porque uma das possibilidades é que os russos podem chegar a Kiev praticamente num estalar de dedos nos próximos meses. Como pode haver batalhas absolutamente encarniçadas em diversos frontes durante todo o ano que vem, até 2025. Mas importante, do ponto de vista russo, não há uma pressa de terminar o projeto Ucrânia de um dia para o outro. Não. E a gente sabe perfeitamente o que isso significa desses straussianos psicóticos neocons que atualmente controlam a política externa americana enfrentarem uma eleição daqui a um ano, numa posição onde eles estão perdendo uma guerra absolutamente cósmica contra a Rússia, embora tenham uma vitória tática contra a Europa, que no momento é uma vitória tática, não há dúvida. Eles destruíram a Europa por dentro, eles usaram todas as elites compradores europeias muito bem, eles manipularam todos os seus cavalos de Troia dentro da Comissão Europeia, do Parlamento Europeu, etc., da cúpula da União Europeia. Bruxelas é uma filial, um subúrbio de Washington, do ponto de vista desses caras, e eles conseguiram tudo isso, mas eles perderam a guerra por procuração contra a Rússia. A gente já pode dizer hoje claramente que o projeto Ucrânia foi um fracasso absoluto. Mesmo antes de terminar, a gente já vê o big picture na nossa frente. Então, isso vai... Mas a gente vê em diversas instâncias, sentindo o pulso do que está acontecendo em Moscou e falando com personagens-chave, que agora tudo na Rússia é tão extraordinário porque demora um certo tempo a tudo se encaixar e na hora que se encaixa é uma avalanche. Então daqui para frente está tudo na mão dos russos. A condução dos BRICS o ano que vem, durante a presidência russa dos BRICS, resolver a humilhação do império no projeto Ucrânia e coordenar com os países emergentes, com o Sul Global, com os novos BRICS, etc., como os contragolpes contra a guerra híbrida do império, que, claro, vai continuar em todos os sentidos. Guerra híbrida geoeconômica, geopolítica, de sanções, via o FMI, etc. Então, nada disso vai mudar. Então, olha, fechando a nossa conversa, onde nós usamos, digamos, informações de bastidores abertas a vocês ao máximo possível, a experiência visceral de você, nesses últimos 7, 8, 9 dias que eu estou aqui, a experiência visceral de você experimentar tudo isso ao vivo é um choque. É um choque, é a eletricidade percorrendo o seu corpo e é o seu intelecto funcionando o tempo todo, você não consegue dormir à noite porque você está fazendo todas essas ligações, todas essas conexões, e é fascinante você ver uma sociedade dinâmica como essa em movimento e otimista em relação ao futuro, que é exatamente o oposto do que a gente vê no mundo atlanticista que está mergulhado cada vez mais num buraco extremamente negro. Então, com essa mensagem de otimismo e de esperança, eu deixo vocês de Moscou. Até o próximo Pepe Café. Tchau.